Me fala, você sabe o que é Solid? Então, se você sabe o que é Solid, você sabe que o princípio da responsabilidade única diz que uma classe ou método deve ter apenas uma única responsabilidade, certo? Errado! E se você não sabe por que isso está errado, fica aí que eu já vou te explicar. Bem-vindo, Dev Blogueiro, eu sou o Manequim Rezende e hoje eu vou te dar uma triste notícia sobre o princípio que muita gente acha que conhece, mas não conhece de verdade, que é o princípio da responsabilidade única. Então, antes da gente começar, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho das notificações aqui embaixo para ficar por dentro de todo o conteúdo sussuzinho aqui é postado aqui pra você. Mas vamos lá, cara, vamos direto ao que interessa. Vou te explicar por que esse princípio que muita gente acha que conhece, ele está completamente errado. Princípio da responsabilidade única. Definição. Um método ou uma classe deve fazer apenas uma única coisa. Certo isso? Totalmente errado. E sim, eu sei que eu falei sobre isso num vídeo lá atrás, sobre os princípios básicos que todo programador deve conhecer, são os princípios básicos da programação. Vai passar aqui no card. Eu sei que eu falei isso errado, mas naquela época eu não lembrava disso. Lendo agora há pouco tempo o livro Arquitetura Limpa, ou Clean Architecture, do grande Robert Martin, cara, eu prestei atenção em uma coisa que eu nunca tinha prestado. A verdadeira definição desse princípio é um módulo. Entenda-se módulo, nesse caso, como um conjunto de código, sabe? Uma classe, se a gente estiver falando sobre uma linguagem orientada a objetos, como Java e C#, deve ter apenas um único ator. Ou seja, um conjunto de códigos deve ter apenas um único ator entrando e responsável para aquele conjunto de código, aquela classe. E assim, eu sei, cara, essa confusão eu também fiz, mas tem uma explicação para ela. A confusão que muita gente faz sobre esse princípio é por causa do nome dele, princípio da responsabilidade única. Ou seja, o que isso quer dizer? Cara, como o nome já diz, alguma coisa deve ter apenas uma única responsabilidade, correto? Então, de acordo com o nome, essa é a definição correta. Mas o Uncle Bob, nesse livro, ele dá uma explicação muito legal nesse ponto. A confusão se dá pelo nome não ter sido assim tão bem pensado. Então, cara, se você leu lá o Clean Code, como eu li muitas vezes, vai perceber que nosso querido Uncle Bob, o guru de muita gente, falhou num pontinho. Olha só, até os grandes nomes falham nessa situação. Pra você ver que ninguém é perfeito, né? Exatamente. Nem um grande autor, ele é perfeito. Por quê? O nome, ele não diz de fato o que aquele princípio está dizendo, o que aquele princípio quer dizer. Isso causa confusão. A mesma coisa no seu código. Aquele código que você faz cagado, que você coloca o nome de uma variável que não tem nada a ver, o nome de um método não tem nada a ver com o que ele faz. Olha só, você também errando nisso. E isso é um dos grandes princípios do Clean Code, do código limpo. E cara, o Uncle Bob errou disparada e trouxe confusão pra muita gente. Olha que coisa linda. Mas tá de boa, Uncle Bob. Fica tranquilo aí, tá bom? Mas ó, lembre-se, nomes significativos pra tudo, beleza? Tamo de olho no senhor, coroa. Tô de olho no senhor. E olha, eu só prestei atenção nesse erro, cara, lendo o livro Clean Architecture agora pela terceira, quarta, quinta vez, não lembro. Assim, eu posso ter passado o olho algumas vezes sobre o princípio da responsabilidade única e o Solid, porque pra mim eu já conhecia, então eu não tinha muito o que aprender ali, talvez. Só que assim, né, descobri que tinha uma explicação, que foi uma errata do próprio autor, que ele fez uma correção de como ele fala no princípio da responsabilidade única. Então assim, se você pegar um livro para ler e você encontrar um tópico que você já conheça, leia. Leia e leia de novo. Não importa quantas vezes você leu aquele livro, leia de novo, porque pode ter sempre uma mensagem ali que você não prestou atenção, ou você apenas passou o olho, ou por, sei lá, ego seu, você não quis prestar atenção naquilo, que foi o meu caso. Seu babaca! Mas vamos lá, vamos à explicação desse princípio verdadeiro, do que é esse princípio de fato. Eu vou explicar trazendo um pequeno caso de erro, um pequeno caso de se você não utilizar esse princípio da melhor forma, pode trazer um problema enorme para o seu sistema. Vamos pensar em um módulo, sabe? Nesse módulo entenda-se uma classe, que tem seu conjunto de funções e seus conjuntos de métodos, sei lá, como a nomenclatura você decide, tá? É a gosto do freguês. E essa classe, ela possui diferentes atores tentando acessá-la ao mesmo tempo. Então vamos supor que você tenha uma classe qualquer e você tenha, sei lá, o seu gerente de RH, o seu gerente de tecnologia e o seu gerente de financeiro, não sei, tentando acessar os mesmos métodos dessa classe, sabe? Assim, dentro desse cara, vamos pensar que, tipo, o teu gerente de RH, ele tem um método, o teu gerente do financeiro tem outro método, o teu gerente de tecnologia tem outro método. E todos esses três métodos, essas três funções, possuem um método em comum, que é o método de processamento de regras. Nesse ponto, imagine que esses três atores peçam para você fazer uma alteração, você como dev, fazer uma alteração nesse motor de regras, sabe? E são
são 3 alterações distintas. Nesse ponto, cara, você pode trazer um grande ponto de falha para o sistema. Você pode trazer um grande bug, porque você vai pegar uma alteração específica para o teu gerente de RH e na hora que você fizer essa alteração, vai acabar impactando no mesmo processo que o teu gerente de tecnologia utiliza, sabe? Então você auxiliar uma pessoa, mas você vai impactar negativamente em outro fluxo, de outra pessoa. Então, cara, esse princípio ele é muito importante quando ele é muito bem executado. E além disso, quando você utiliza esse princípio da melhor forma, cara, você evita falhas humanas, você evita que um programador que não conhece o sistema direito, ele faça uma alteração sem pensar nos outros atores. Então, se ele fizer uma alteração para um ator específico, ele, cara, com certeza vai impactar os outros atores. E outra coisa também, o seu sistema tem que ser a prova de idiotas e a prova de desatentos, sabe? A gente sabe que pessoas que acabaram de entrar na empresa, acabaram de entrar no squad, no time, não tem tanto conhecimento assim sobre como o sistema opera, sabe? Com quem utiliza o sistema, quem são os casos de sucesso, os casos de erros, edge cases, esse tipo de coisa. Eles podem chegar e, cara, cometer uma grande atrocidade e quebrar muita gente. Mas aí você chega e pergunta: beleza, Mike, como é que eu sei se o princípio da responsabilidade única está sendo bem executado? Cara, é muito simples. Analise os atores que utilizam o seu sistema. Então, atores, nesse caso, são os seus usuários. Esses atores, eles são de tipos diferentes. Por exemplo, eu tenho no dentro do meu sistema atores que são gerente de RH e o gerente de tecnologia que possuem cada uma as suas regras distintas. Se eu tenho esse tipo de coisa, cara, nesse ponto eu preciso começar a prestar atenção. Por que eu preciso prestar atenção, cara? Porque assim, pensa, analisa. Se eu alterar isso aqui para esse ator, eu vou impactar nesse outro ator? Se sim, você tem um grande sintoma de um princípio da responsabilidade única que não está sendo bem executado. E como a gente consegue resolver esse tipo de problema, cara? É muito simples. Chuchuzinho, se você gosta e você tem conhecimento de design pattern agora, bicho, é o teu momento. Pode comemorar. A gente consegue resolver, cara, de formas muito básicas, simples, classes para atores diferentes, regras específicas para cada ator. Por exemplo, imagine que você é um sistema de um colégio e você tem o usuário diretor acessando, o usuário professor acessando, o usuário coordenador de turma acessando, coordenador de turno acessando. Nesse caso, cada módulo, cada função com as suas regras específicas para cada ator precisa estar em um módulo específico, precisa estar em uma classe específica, para você não impactar outras pessoas utilizando o sistema, para você não impactar outros fluxos utilizando o sistema. Mas agora vamos pensar no cenário que esses atores possuem o mesmo processamento entre si, mas as regras são diferentes. Lembra que eu falei sobre o design pattern? Se você é um cara que gosta de design pattern, esse agora é de fato o seu momento. Por quê? Você vai poder separar as regras específicas de cada ator através de um pattern muito lindo de bonito, chamado facade ou fachada. Assim, eu poderia fazer um vídeo somente explicando como, sei lá, implementar um facade, sobre o que é o pattern de facade, se você não conhece, mas não é o momento desse vídeo aqui. Eu vou apenas explicar esse pattern de uma forma muito mais básica, vou dar uma pincelada nele. No geral, cara, na síntese, o pattern de fachada, de facade, ele é um pattern estrutural, ou seja, ele é um design pattern para você utilizar na estrutura do seu projeto. E, bem resumidamente, ele funciona como uma fachada de um prédio, sabe? Você imagina que você tem um prédio qualquer, um shopping, nesse caso, que você tem uma fachada que diz shopping tal, mas dentro dele você tem diversas lojas. E essas diversas lojas, a gente pode pensar na seguinte forma. A gente tem um facade, que é a fachada. No nosso caso, a gente tem uma classe específica que é uma abstração, ou seja, uma classe que vai abstrair classes específicas para cada ator, sabe? Imagine que essas classes específicas para cada ator são as lojas de um shopping, nesse caso específico, e essas classes para cada ator possuem as suas regras que são específicas para cada ator. Nossa, eu repeti específico pra cacete, ficou bem específico. É tão específico, ficou bem específico. Não. Mas nesse ponto a gente tem as classes específicas para cada ator e que vai abstrair as suas regras e depois eles vão acessar uma camada mais interna que é uma camada de processamento, porque esse processamento ele é comum entre todos e nesse caso hipotético que a gente está falando aqui, vai ser muito difícil de ser alterado, porque é um processamento em comum que é o processamento da empresa em si, sabe? Então, nesse ponto, resumindo, voltando, recapitulando, facade é uma classe que abstrai chamadas a classes mais específicas. Nesse
nesse caso, a fachada de um prédio, de um shopping, com suas lojas dentro dele. Pense nessas classes específicas para cada ator, como uma loja, sabe? E que você, na hora que você for acessar, você vai acessar as regras específicas para cada ator. Nesse ponto, você separa o processamento das regras e quando você precisar fazer alteração em alguma regra de um ator específico, você apenas altera na classe específica a ele, que é referente a ele. E você diminui a probabilidade de ter um erro por falha humana, ou um erro de apenas um cara desatento que não conhece o sistema, um cara novo que acabou de entrar no time, acabou de entrar na empresa, de cometer uma atrocidade e de quebrar um sistema que foi feito de uma forma com tanto carinho. Mas é isso aí. Me fala aqui nos comentários o que você achou desse esclarecimento sobre o princípio da responsabilidade única, sobre o que é de fato esse princípio que muita gente jura que conhece, mas não conhece de fato, não sabe essa falha que o Uncle Bob trouxe pra gente e a gente acabou absorvendo esse tipo de coisa. Coloca aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo aqui. Não esqueça de compartilhar também com seus amigos, compartilhar com seus colegas, beleza? E se você tiver ideia para novos vídeos, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Para ajudar o seu coleguinha aqui. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, acessar minhas redes sociais que estão aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo, meu LinkedIn, meu Instagram, meu Medium, onde eu coloco também alguns artigos que eu escrevo. Eu sei, tem artigo lá que tá um pouco antigo, eu preciso voltar a escrever, mas me falta tempo. Eu estou um pouquinho atolado de coisa para fazer. Pouquinho? Pois é. É o problema de você querer abraçar o mundo com as pernas. Sempre dá ruim. Mas é isso aí, dá seu like aqui embaixo, também para ajudar seu coleguinha pro YouTube saber que você tá gostando desse conteúdo, que você tá gostando desse vídeo e me manter relevante, não somente para você, mas para outros programadores que sofrem com muitas dúvidas, sofrem com conteúdo que não é tão legal assim. Eu sei que esse conteúdo aqui é bem chuchuzinho, ó. É feito especialmente para você. Então é isso, eu espero que eu te veja no próximo vídeo. Valeu! A verdadeira... Eita, p... Para outras pessoas que... Filho da p... Para com essa p... Isso aí. Caralho, velho, que raiva disso, mano. Esses filhos da p... Caralho. Não é discussão. Esqueça a palavra. Que vai...